Fala aí, raposada, beleza? Sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo no LEGO Jurassic World para a gente criar aqui hoje os dinossauros dos Pokémon. Eu vou usar os 4 Pokémon principais lá do Ash, que é o Pikachu, Charizard, Blastoise e o Venossauro. Venossauro, na verdade, né? Venossauro. Galera, seguinte, por que eu vou usar esses 4? Aliás, não são os principais, né? Porque o Ash, né, troca de Pokémon e tudo mais, mas da minha época lá dos anos 90, quando começou o Pokémon, os principais que ele usava, tá? Então vou usar esses 4 aí. Vamos embora aqui criar, começando pelo Venossauro, que vai ser aqui no corpo do Triceratops. Acho que não vai ter outra opção melhor pra ele, tá? Porque eu preciso de um dinossauro que seja mais baixinho, né? Mais assim, próximo do chão. E que combine aí com o Venossauro. Venossauro, eu tô chamando de Venossauro. É Venossauro. Vamos lá, Venossauro. Triceratops, acho que vai ser a melhor opção. Simbora. Aqui na cabeça, vamos ver uma cabeça aqui que combine com o nosso Venossauro. Eu prefiro, galera, uma cabeça que não tenha chifres. Porque a cabeça do Venossauro não tem exatamente muitos detalhes. É só a cabeçona de um sapo, né? Porque o Venossauro acho que é um sapo, baseado num sapo. Dele lá e não precisa de nenhum chifre. Essa aqui ficaria legal. Uma cabeça bem grandona assim, mas sem os chifres. Tem aqui a do Velociraptor, que é interessante. E eu acho que eu gostei também da do Espinossauro, viu? Do Espinossauro, a do Indominus. A do Indominus até que não ficou tão ruim, viu? Mas essa aqui tá melhor, ó. Essa cabeça do Velociraptor tá melhor, porque ela tá maior, tá mais larga e sem os chifres extras ali. Vamos lá, vou deixar essa aqui. No corpo, provavelmente vai ser esse corpo que já está. Porque aqui as nossas opções são o corpo do Anquilossauro, o corpo do Espino, que daria ali talvez para lembrar aquela planta que o Venossauro tem nas costas dele. Esse aqui não ficaria interessante. E o corpo comum do Triceratops. Eu só estou em dúvida aqui do Anquilossauro, porque apesar de ser espinhos ali, vai dar para pintar uma boa parte da cor por cima. Vamos fazer o teste. Eu vou deixar primeiro do Espinossauro, a gente vai pintar, vai modelar e a gente depois volta pra testar com a do Anquilo. E o rabo, bom, o Venossauro ele não tem rabo, galera. Então tem que ser um rabo mais simples possível, que obviamente vai ser aqui o do Triceratops. Vamos lá, cores. A cor do Venossauro é bem básica. É um azul puxado para um verde, um azul que pega ali uma parte de verde, que a gente não tem exatamente essa cor, então a gente vai ter que improvisar aqui e tentar chegar o mais próximo possível daquela cor. Eu acho que talvez essa aqui, viu? Talvez, galera. Porque o resto aqui não vai ficar interessante. E esse azul aqui, eu acho que ele tá um pouco além do azul, da tonalidade azul do Venossauro, né? Acho que esse aqui vai ser o mais próximo possível, apesar de estar muito claro. Ele teria que ser um pouquinho mais escuro. Vamos lá, a segunda cor. A gente tem aí algumas opções. Podemos nos basear nas folhas que ficam acima ali das costas do Venossauro, ou a planta em si, que é vermelha, que fica nele. Eu acho que eu prefiro focar no elemento planta e na cor verde do que no vermelho. Agora a gente só tem que decidir a tonalidade aqui do verde, que combine também com o nosso dinossauro. Não pode ser simplesmente só porque é verde e pronto. Ou podemos... Eu tô pensando aqui, ou podemos fazer também uma inversão, galera. Se eu colocar aqui o verde, eu quero aquela tonalidade verde mais escura ali que tá ali, e colocar em cima o azul. Só pra ver o que acontece. Só pra ver o que vai acontecer. Qual que era o azul que eu tava usando? Não era aquele ali. Era esse? Não era esse. Eu acho que era esse mesmo. Nossa, tá muito claro. Acho que eu vou trocar... Pera aí, tem outro aqui. Eu acho que era aquele ali, tá muito claro. Eu acho que eu vou trocar por esse aqui, viu? Tá muito claro. E não, invertido não vai ficar interessante. Infelizmente não vai ficar interessante. Vamos voltar lá pro azul que tava, que era esse aqui, que realmente tá meio claro, mas acho que é o mais próximo que temos.
O verde, que eu acho que eu vou usar o mais escuro pra dar um contraste, porque se eu usar esse aqui vai ficar tudo muito claro, né? Eu acho que eu quero dar um contraste aqui com o verde mais escuro. E aqui na parte que vai pintar os padrões, nós temos a opção de colocar o vermelho da planta, que fica lá nas costas do Venossauro. E assim, não dá pra fazer milagre, né, galera? Não dá pra fazer um dinossauro igualzinho o Venossauro. É inspirado no Venossauro, tá? Venossauro. Nossa, eu não vou conseguir me livrar do Venomsauro. Agora eu vou ter que criar o Venomsauro. O dinossauro do Venom. É o Venossauro, galera. Tem as bolinhas, que pode ser até uma opção. Tem aqui a estampa de girafa. A de leopardo, que até que não ficou tão ruim assim. A estampa de vaca, que não fica muito interessante. Estrelinha com certeza não, riscado não. Esse aqui manchado também não. E tem o padrão. O padrão até que não fica tão ruim, viu? Olha, até que eu gostei do padrão, galera. Fica até com o vermelho lá em cima, que seria pra simbolizar o vermelho lá da planta. Só que o único problema desse vermelho é que ele fica muito vermelho, né? Ele pega vermelho até na cara do dinossauro. Mas não ficou ruim, meus amigos. Na verdade, acho que até se tornou meu preferido aqui. Eu vou deixar ele. Vamos ver agora, como eu falei, o corpo. Dá uma chance aqui pro corpo do Anquilossauro. Nesse caso não, galera. Nesse caso não. Como deu pra pintar ali a parte de cima do corpo do espino no Triceratops de vermelho, então ficou melhor aí pro nosso dinossauro baseado no Venossauro. Então já está pronto aqui o nosso Triceratops Venossauro. Vamos lá. Próximo que eu vou pegar, o Blastoise. Blastoise dinossauro de... Blastoise Pokémon de água. Dinossauros aquáticos aqui, a gente tem o Mosasauro. Em partes o Espinossauro também é aquático. Pelo menos eu aprendi recentemente que ele também habita as águas, né? Que mais que eu aprendi a respeito dos dinossauros aquáticos? O Baryonyx, que basicamente é o mesmo corpo do Espinossauro, a mesma coisa. E eu acho que só, né? Acho que só. Mas o Blastoise, ele é um cara... assim, parrudão, galera. É uma tartaruga parrudona. Eu queria usar um dinossauro bem marcante pra ele. Será que dá pra fazer no T-Rex? Será? Vamos tentar aqui rapidamente, né? Primeiro pra começar a tirar esse chifre, porque o Blastoise não tem chifre. Não vai ter essas escamas ali, essas coisas. Não vai ter essa cara alongada. Não vai ter essas coisas aí. Provavelmente vai ser ou a cabeça do Velociraptor ou a cabeça do próprio Tiranossauro, que é uma cabeça mais simples. A cabeça do Blastoise, na verdade, até lembra essa cabeça aí de dinossauro T-Rex, né? Parte do corpo. Bom, ele tem o casco de tartaruga. E o único corpo de dinossauro que vai ter algum casco é o do Anquilossauro, mesmo tendo os espinhos, tá? E aqui... é o rabo. O Blastoise eu não tô recordando agora de cabeça, porque eu não tô pegando imagens de referência, tô tirando tudo da minha cabeça, do que eu me lembro da minha infância assistindo Pokémon lá, muito legal. Ele não tem rabo. Se ele tiver rabo, deve ser um rabo muito pequenininho, tá? Então, baseado nisso, eu acho que eu vou dar continuidade ao corpo ali do Anquilossauro e deixar esse rabo com essas bolas aí que não faz muito sentido, mas na minha cabeça... faz sentido pro dinossauro Blastoise. Vamos lá, e agora o mais importante de tudo, que é as cores. As cores é que muda tudo. O Blastoise, ele vai usar um azul mais escuro, que se eu usar a mesma tonalidade lá do... se bem que não, né? Esse aqui ficou legal. Acho que eu vou deixar esse, voltei atrás. Vai ser esse azul aqui. Ficou melhor. Aí no caso, o Blastoise, ele tem a parte do casco da tartaruga atrás, que é um marrom, se eu não estiver enganado. Que aliás faz sentido eu dar uma olhada na internet agora pra não cometer erros. Pera aí. Tá certo, galera, não errei, é marrom mesmo. Tá certo, tá certo. Temos aqui algumas tonalidades de marrom, né? Marrom mais claro, marrom médio, marrom escuro. Vou ficar com médio, que é esse aqui, tá? Ali já pintou o casco e também parte da cabeça, que eu não queria pintar parte da cabeça, mas não temos escolha. E aqui nas as estampas do dinossauro, nós podemos usar ou o contorno do casco, que é um branco meio puxado para um cinza, mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Ou podemos pintar com a parte da frente, da barriga do casco lá do Blastoise, que é mais ou menos um bege.
Deixa eu tentar achar aqui uma tonalidade que combine. Esse aqui tá claro demais. Acho que esse aqui seria o tom ideal, né? Seria um pouquinho mais claro. E aí, ficaria faltando definir a estampa. Estampa de bolinha até faz um pouco de sentido para um dinossauro aquático, né? Bolinhas de ar, bolhas de água. Inclusive, acho que tem até um ataque de bolha, né? De Pokémon de água. Aqui de escamas, só que pinta muito esse marrom, esse bege, né? E aí não fica tão interessante. Manchado, estrela, não, tigrado, padrão e o pixelado. O pixelado até que não ficou tão ruim, viu? Ele pintou pouca coisa. Tudo bem, é uns pixels que estão ali, mas até que não ficou tão ruim não, viu? Tô bem em dúvida. Eu gostei também do de bolinha. E olha que eu já critiquei o de bolinha. Eu sou um crítico da estampa de bolinha. Tá, eu tô muito em dúvida agora, galera. Pixel ou bolinha? Esse aqui eu até gostei, mas pintou muito. Bolinha. E vou mudar aqui a cor. Tudo bem, não vamos nos basear também 100% no Pokémon, porque senão também vai ficar esquisito, né? Dá pra gente colocar aqui uma bolinha de água, né? Como se fossem umas bolinhas de água saindo, não sei. Não sei. Ou pintar com um marrom mais escuro. Um marrom médio. Um branco. Não. Acho que o bege era o melhor mesmo que tinha. O nosso T-Rex Blastoise seria assim. Tá, tudo bem. Vamos deixar aí como uma opção. Vamos pegar aqui outro dinossauro para fazer o nosso dinossauro Blastoise. O espinossauro... acho que não. Na verdade, eu tô preferindo até algum dinossauro que tenha um rabo pequeno, se existir, se possível. É que eu queria um dinossauro parrudão. Dinossauro assim, brabo. Imponente, né? Mas é difícil pensar em um, porque só tem aqui os monstruosos, que são o T-Rex, o Indominus, o Espinossauro, o Baryonyx e só, né? Porque depois só vem os pescoçudos. No espinossauro acho que não vai ficar muito bom, porque a cabeça dos dinossauros, a maioria das cabeças são longas. Ó, então não vai ficar tão interessante, infelizmente. O que eu tava pensando como secundário, a gente pode criar aqui, ver se vai ficar bom, seria aqui no Paxcephalossauro, mas aí é um dinossauro pequeno, né, galera? Um dinossauro de tamanho pequeno. Mas vamos lá. Até porque essa cabeça dele até lembra um casco de tartaruga, né? Primeiro vamos tirar esse dourado, senão eu não vou conseguir ver nada do que eu tô fazendo. Vou colocar aqui qualquer cor, só pra gente ver. E aqui também qualquer cor, só pra variar ali, só pra gente dar uma olhada, né? Beleza, vamos lá. Cabeças. Como eu disse antes, eu quero uma cabeça simples. Eu acho que Oxi, a cabeça do Velociraptor tá bugada. A cabeça mais simples que temos é a do Tiranossauro Rex. É a mais simples de todas. Aqui, obviamente, eu quero o casco lá de volta. Ou minimamente aqui o do espinossauro. Mas como eu já usei do espinossauro, eu quero evitar usar no momento. Então vamos de casco. E o rabo, infelizmente o rabo também não é pequeno, né? Tem esse problema aí, que o rabo não é pequeno. Se a gente fosse colocar aqui as cores, vamos ver se vai dar bom. O azul. Aqui o marrom, vai afetar ali o casco nas costas. Ele já ficou com o olho marrom ali, já não é tão interessante. E esse aqui seria qual que era a cor mesmo? Um bege, né? Não vai dar pra fugir muito disso. Ou outro tom de azul. Até que o outro tom de azul não ficou tão ruim. Usar um tom secundário de azul aqui, galera, não ficou ruim não, viu? Eu acho que eu vou voltar no T-Rex e colocar esse tom de azul aí, galera. Vamos lá, vamos ver se vai melhorar aqui. Isso aqui tá tudo à base de teste. Tentativa e erro. Esse aqui era a terceira cor, né? Terceira cor, colocar aqui um tom de azul um pouco mais claro ou mais escuro. Ou seja, não ficou bom, peraí. Esse aqui não, talvez o mais escuro. O mais escuro até que ficou bom, só que aí eu precisaria mudar o padrão e colocar um padrão mais parecendo que a pele dele, né? As escamas ali. Esse aqui até que não ficou ruim. Teria que ter um tom um pouquinho
pouquinho mais, galera. Um pouquinho mais ali. Claro, né? Como não tem, acho que eu vou deixar com o escuro mesmo. Bom, temos aí o nosso T-Rex Blastoise, inspirado no Blastoise, galera. Foi o melhor que eu consegui. Tá, eu lutei bastante. Vocês viram aqui que eu fiz 2 dinossauros, lutei bastante. E esse aqui é o melhor resultado. Eu não quero que o Blastoise seja um dinossauro pequeno. Vamos lá agora para o Pikachu. Por último vai ficar o Charizard. Pikachu, acho que é um dinossauro um pouco mais fácil pra gente criar, né? O Pikachu, pra mim, ele tem muita cara de, não sei porquê, não me pergunte o porquê, de Velociraptor, cara. Ele tem cara de Velociraptor pra mim. Vamos lá. Provavelmente ele vai ser um Velociraptor padrão. Eu acho que eu não vou mudar muita coisa não, mas vamos olhar aqui as nossas opções. Se bem que o Pikachu, ele tem as suas orelhinhas, né? Ele tem as suas orelhas. Obviamente não seria isso aí. Talvez dê pra usar aqui, ó, a cabeça do Indominus, porque cria ali uns espinhos. Eu chamo de espinhos, mas não é espinho, é outra coisa isso aí, galera. Mas cria aqueles relevos ali que lembra mais ou menos as orelhinhas e também algo espinhoso, elétrico, né? Choque, não sei, né? É mais ou menos o meu pensamento. Eu poderia usar essa aqui também, por conta das orelhas do Pikachu. Mas acho que tá um pouco exagerada. Agora eu tô em dúvida se eu uso essa aqui ou se eu faço um diferentão aqui e coloco aqui o Dilophosauro. Eu acho que eu vou no diferentão, galera. Acho que eu vou no diferentão e colocar o Dilophosauro. É o Velociraptor com cabeça de Dilophosauro. O corpo dessa vez, pra lembrar talvez os raios elétricos e tudo mais, o corpo do Stegossauro. E eu disse que ele ia ficar padrão, hein? Ele já tá ficando completamente diferente. E o rabo pode ser esse aqui do Dimorphodonte, tem uma ponta ali, uma ponteira de uma lança elétrica. Os outros acho que não vai combinar, não. E assim vai ficar melhor. Muito bem, então o corpo tá definido. Cores do Pikachu é muito fácil, porque é amarelo. Um amarelo bem amarelo mesmo. Ele tem lá as suas bochechinhas vermelhas rosadas, tem os seus olhos castanhos e tem umas manchas na pele. Uma tonalidade mais ou menos assim, tá? Mais ou menos. Deixa eu até testar aqui uma tonalidade mais clara. Mais clara não vai dar contraste, né, galera? Então vamos ficar com essa aqui média, porque acima dessa é essa aqui que é mais escura e essa aqui que é ainda mais escura. Então vamos deixar o médio. O médio tá bom. E aqui, como ele não tem mais cores exatamente, o Pikachu, eu vou colocar talvez o vermelho. É que a bochechinha dele lá, às vezes tem hora que parece vermelho, às vezes tem hora que parece rosado, então não dá pra ter assim uma definição única, né? Eu vou colocar esse aqui. E vamos mudar o padrão pra ver o que acontece. Bolinhas. Não. Estampa aqui de girafa, leopardo. Com certeza não. A padrão. A padrão vai ficar interessante, ó. Tô pensando aqui, a padrão vai ficar interessante se eu colocar talvez uma cor elétrica. Inclusive com essa aqui também, para parecer os raios, né? Mas a padrão eu acho que ficou melhor. Se eu colocar uma cor aqui, uma tonalidade para um raio, alguma coisa, tipo um branco, um azul bem clarinho também, né? Parecer a eletricidade dele. É que eu não sei a cor do choque. Do choque do trovão do Pikachu, tá? Posso colocar também um amarelo um pouco mais escuro. Talvez puxar por um laranja. Temos algumas opções aqui, viu? Um azul 100% também, a eletricidade. Eu acho que eu gostei mais desses escuros aqui. Acho que ficou melhor. Esse aqui tá fundido. Esse aqui a cor tá muito parecida com o amarelo que a gente já selecionou. Por isso que eu quero o outro aqui que dá um contraste melhor. A gente pode voltar aqui e colocar esse aqui, ó. Colocando esse aqui, aí sim dá pra colocar um azul ou branco. Pareceu o raio saindo do corpo dele, né? Não, eu acho que eu gostei mais do laranja. Nesse aí também ficou bom. E no padrão.
Eu acho que vou deixar o Lista de Tigre, galera. Acho que ficou melhor. Pro nosso Velociraptor Dilophosauro Pikachu. Que, aliás, já está criado, né? Já terminamos. Vamos lá, Charizard agora por último. Galera, seguinte, Charizard. Charizard eu queria fazer, assim como o Blastoise, eu queria fazer ele num dinossauro grande, um dinossauro imponente, um dinossauro forte, né? Não que os outros sejam fracos, né? Nada disso. Mas acho que, né? Vamos ser sinceros, acho que o único que vai combinar aqui com o Charizard vai ser aqui o Pteranodonte, cara. Vai ser o único que vai combinar, porque não tem outra opção. É o único que tem asas. A cabeça dele já lembra ali, mais ou menos, a cabeça do Charizard. Então, né? A gente não tem muitas escolhas aqui, a não ser usar o Pteranodonte. Vamos trocar aqui a cor principal já para a cor do Charizard, que é um laranja. Quase puxando para o amarelo. Não sei se eu deixaria ele mais laranja ainda. Acho que não, acho que ele não é tão laranja assim. Ok, vou colocar as cores primeiro, já que o Pteranodonte não tem muitas opções para mudar. A outra cor marcante do Charizard seria talvez a parte azul das asas dele. Seria mais ou menos isso aqui. Ou a parte da barriga dele, que é um begezinho bem clarinho assim, mais ou menos, né? Só que aí o que acontece? Se você pintar com bege, o pouco que a gente pinta das asas ali já perde. Então é melhor manter nesse aqui o azul, para pegar uma parte das asas ali. E nesse aqui talvez a gente possa colocar o bege. Ou se não colocar o bege, como não deu um contraste, não deu nada, a gente pode colocar um vermelho do fogo, do elemento fogo. Que, aliás, pode ser até um vermelho mais vivo. Que, aliás, ficou bom, porque fica parecendo umas fagulhas de chama aí, né? Ou também um laranja mais escuro. Só que o laranja fica muito apagadinho, né? Acho que o vermelho ficou melhor. E aqui, vamos lá. Bolinhas, padrão. A de leopardo, que até que não ficou tão ruim, mas... Olha, agora eu não sei, viu? Os dois estão bons. Tem aqui o estampa de vaca, estrela, listrado, o manchado, o padrão, que não muda nada, e o pixelado. Cara, eu acho que realmente o primeiro que já tava, que é o estampa de girafa, já era o melhor de todos, a melhor opção mesmo. Muito bem, então temos aqui também o nosso Charizard. Vamos lá agora pro mundo aberto pra gente dar uma conferida nesses dinossauros no mundo aberto, ver como eles ficaram lá na luz do sol, que muda, tem diferença nas cores. Vamos acessá-los. O primeiro de todos, o do Pikachu, porque ele fica aqui no Raptor. Aliás, peraí, dá até pra trocar aqui, ó, um dos personagens pelo Raptor, personalizado. Cadê você aqui? Muito bem. Temos aqui o nosso Raptor Pikachu, que eu esqueci de outra cor marcante do Pikachu, galera. E eu já me arrependi de não ter colocado. Eu tô pensando em voltar lá e arrumar. Que é o preto, galera. Ele tem a parte preta nas orelhinhas dele, galera. Mas se eu pintasse de preto também, toda a parte do raio ia ficar preta, né? Então acho que não vai ficar interessante, não. Acho que essa aqui é a melhor cor e combinação possível pro nosso Pikachu. Dinossauro do Pikachu, galera. O que vocês acharam? Gostaram? Não dá pra fazer a forma física do Pikachu. Quer dizer, dá pra trazer o Pikachu pra dentro do jogo, mas não na forma de um dinossauro, infelizmente, né? Muito bem, vamos lá. Agora os outros eu só consigo pegar aqui no invocador aqui de dinossauros. Temos aqui nos dinossauros grandes, quem foi que a gente fez? A gente fez o Blastoise no corpo de T-Rex. Vamos dar uma olhadinha. Ah, até que ficou bonzinho, vai, galera. A cor dele deu uma clareada aqui na luz do sol, ó. Aquele azul escuro já não ficou tão escuro assim. O azul de baixo ficou bom para a tonalidade do Blastoise. E o casco marrom, que infelizmente não pinta só o casco, né? Pinta ali o casco, a cabeça e o rabo, pinta tudo. Infelizmente ele não solta água, assim como o dinossauro do Pikachu também não solta raios, tá? Infelizmente. É uma tristeza. Seria legal se eles fizessem isso, né? Muito bem. Temos aqui o T-Rex Blastoise. O que vocês acharam? Ficou bom? Ficou ruim? Comenta aí. Vamos lá. E o próximo é o Venossauro. Venossauro. Não é Venom não, raposa. É Venossauro. Tá aqui, que é o Triceratops personalizado. E esse aqui ficou muito bom, galera. Esse aqui, consegui pegar as principais cores lá. Aliás, até o azul embaixo ali combinou também. Achei que não ia combinar tanto, mas ficou bom, ó.
Ficou legal, cara. Ficou bom. Esse aqui ficou bom. Deu pra pegar bastante da essência do Pokémon, que é o Venossauro, e colocar aqui no dinossauro, que é o Triceratops. Ficou bem legal. Ele ainda tem a habilidade de cabecear, então dá pra gente quebrar as pedras aqui com o nosso Tricessauro. É o Tricessauro? Muito bem. E fica faltando aqui, que não dá pra pegar aqui, o dinossauro do Charizard, né? Esse aí só dá pra pegar no aviário. Daria pra pegar aqui se eu tivesse trocado já nos códigos do jogo e colocado ele aqui disponível. Se eu tivesse feito isso, daria pra pegar aqui. Mas como eu não fiz, a gente vai ter que ir até o aviário pra ver o dinossauro do Charizard. Vamos lá. É jogo rápido, só teleportar pra cá. E pegá-lo aqui no invocador de dinossauro. Aqui, ó, Pteranodonte. Muito bem. Temos aqui o Pteranodonte, dinossauro do Charizard, galera. O amarelo, que agora tá amarelo, não tá tão laranja, eu acho que poderia ser um pouco mais escuro, viu? Eu acho que aqui ele já não ficou na tonalidade correta. Não ficou ruim, porque o Charizard ele fica entre o amarelo e o laranja, né? Ele não é 100% laranja nem 100% amarelo, ele fica entre essas duas cores. O azul ali seria legal se tivesse pintado só a parte de dentro, mas como não dá pra gente controlar isso, né? Ficou interessante. E tem ali o vermelho, que seria pra representar o elemento fogo, já que não tinha mais cores pra gente colocar. E ficou legal assim, dessa maneira. Vamos aterrissá-lo aqui. Ok. Dá pra gente dar uma olhada aqui de frente com ele, né? Cara, ficou bonzinho, vai, galera. Ficou bonzinho. Dentro do que é possível fazer no jogo, ficou legal. Não ficou ruim, não. Muito bem. E aqui, agora um extra, pra você que tá se perguntando, não assistiu meus vídeos, cara. Isso aqui é o Quetzalcoatlus, tá? Que apareceu aqui a mais raposa, não tem esse dinossauro a mais aí no meu. É porque isso aqui é um mod que eu fiz, galera, do Quetzalcoatlus, tá? Que é muito superior, é muito maior aqui do que o dinossauro do Charizard, tá? Inclusive, se ele tiver lá embaixo, dá pra comparar. Tá lá embaixo, ó. O Quetzalcoatlus do filme do Jurassic World Rebirth, ou Recomeço, ele é gigantesco, né? Ele é o maior réptil voador que já existiu. Olha o tamanho dele comparado ali ao próprio Pteranodonte, né? Gigantesco, galera. Até o bico dele eu mudei a forma física dele. Ficou bem bacana, né? Enfim, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Temos aqui também o dinossauro Pikachu, que está aqui com a gente ainda. Se você gostou aí das minhas criações dos dinossauros dos Pokémons, foi um vídeo só pra divertimento mesmo, deixe seu like, ativa o sino, me segue nas redes sociais, se inscreve, se ainda é novo por aqui e não se inscreveu. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!